Primeiro, como que é a sua história, a sua trajetória com o carnaval? Bom, vamos lá, né? Me chamo Pedro Migão, eu não sou jornalista de formação sou economista, mas eu tenho já quase 50 anos de idade, eu sou de uma geração que foi criada no subúrbio carioca, que pobre, né? Embora não necessariamente negra, mas pobre principalmente, porque o subúrbio carioca, na sua formação, tem muito descendente de imigrante que pobre, que foi morar nos subúrbios, né? E eu fui criado numa época, né? Eu sou de 74, que a diversão que a gente tinha, criança e adolescente, era o Maracanã, que era de graça, ou as escolas de samba, que eram de graça. E o meu pai, ali por 1981, 82, quando o desfile era só os domingos, o Império Serrano abria quadra na segunda-feira, né? Então meu pai me levava, aí começou o meu contato. Alguns anos depois eu tive um colega de turma no Colégio Pedro II, que o pai dele era carnavalesco, Ernesto do Nascimento, foi carnavalesco da Mangueira, do Império Serrano. Comecei a ter contato mais direto com o mundo do carnaval através do Ernesto. E ali por 98, 99, eu comecei a me integrar aí sim ao mundo do carnaval, naquilo que é a primeira manifestação do carnaval na internet, que são as antigas listas de discussão por e-mail. Para quem é jovem e não sabe o que é mais ou menos como os grupos de WhatsApp de hoje. Você mandava um e-mail para o endereço e todas as pessoas daquele grupo recebiam aquele e-mail. Então, a partir dali, eu comecei a me integrar, passei a fazer parte do Portela Web, né? Foi o grupo que fez o primeiro site da escola e que hoje é o principal grupo político da escola. O presidente Fábio Pavão é fundador do Portela Web, tanto quanto eu, outras figuras importantes, né? Depois fui diretor de escola de samba no grupo de acesso, do Boi da Ilha do Governador, na minha área, né, de economia. Fui do Conselho Fiscal da Portela. E com o jornalismo de carnaval, eu tinha um blog que eu chamo de blog impresso, né? Porque era escrito, eu sei que o correto não é impresso, mas eu chamo de impresso. Era um blog que era possível falar de um monte de coisa, também de carnaval. Sempre escrevia sobre carnaval e com a pandemia eu comecei a fazer o trabalho do canal Blog Ouro de Tolo. Foi um trabalho basicamente de memória, né? De aproveitar a pandemia, que as pessoas estavam em casa, né? Os programas que surgiram para se fazer lives, as pessoas podiam... fazia live e registrava toda a história. Então, eu registrei no canal cerca de 500 horas de depoimentos, né, de memória, né, saiu um livro, tem um material com mais uns 3 ou 4 pelo menos, mas muito resumidamente a minha história do carnaval é essa. O tema do nosso episódio, a princípio, é sobre as religiões de matriz africanas e a relação delas com o carnaval, né? E aí a gente sabe, olhei algumas entrevistas que você fez com o Luiz Antônio Simas, procurei muito, que os orixás, né, as religiões vão começar a aparecer nitidamente em 70, né, mas em 60 já tinha uma coisa em outra. Eu queria saber de você, para você, por que demorou tanto para essa manifestação aparecer, sendo que a relação do terreiro com o samba, com as escolas sambas eram tão próximas? Por que demorou muito para aparecer? Olha, assim, eu vou fazer primeiro uma contextualização histórica, né? O primeiro concurso de samba, ainda não eram escolas de samba, no concurso de samba de terreiro, né, que até a Mangueira reivindica o título de 29 por conta de um concurso desse, mas quem ganhou foi o pessoal que daria origem à Portela, né? Foi na casa de um pai de santo, do Zé Spinguela. O Arranco do Gentilhão contou essa história em 2023. Então, né, a Portela teve todo o surgimento, né, as pessoas que deram origem à Portela também, né, eu não sou assim, fiel de religião brasileira, mas dentro do terreiro. Então, mas realmente demorou a ter enredos, né? O primeiro no uso grupo especial convencionado é o Lena das Sereias, né? 76 do Império Serrano, mas a Tijuca já tinha feito antes, né? No segundo grupo, chamado segundo grupo, ou de série ouro, 75, foi 76. Ouça um samba de 76, para mim é o maior da história da Tijuca. O Império da Tijuca tinha feito em 70, né? Também um enredo focado em orixás. Mas eu acho que demorou pelo seguinte: o samba passou por todo um processo de, entre aspas, normatização, né, para poder ser aceito pela sociedade. Eu vou usar um termo que não é o termo ideal, mas para ficar mais fácil, para a sociedade branca, né, do asfalto, né? Então, com essa normatização, as escolas passaram a adotar enredos que retratavam a historiografia original. Essa virada de enredos começa com o Salgueiro, né, final dos anos 50 e início dos anos 60. O Salgueiro começa a trazer temas negros, temas até que falavam de religiosidade, né? Por exemplo,
O Rio foi campeão em 69, o Rio sobre a Bahia, onde o grande destaque era o carro de Iemanjá. O carro que, inclusive, ele vinha no final do cortejo, passou para o início do cortejo, né? E na época foi um deslumbre, embora, como a Maria Augusta Rodrigues Carnavalesca me falou, na época, os padrões de hoje eram um carrinho de pipoca. Então, o Salgueiro abriu essa porteira para enredos que fugiam daquela historiografia oficial, né? E a partir daí, com essa abertura, outras escolas começaram a tratar de outros temas, entre eles a religiosidade, afro-brasileira. Eu, pessoalmente, costumo dividir os chamados enredos afro em dois tipos. Os que eu chamo de afro-religiosos, que são aqueles realmente focados diretamente nos orixás, e os que eu chamo de afroculturais. São enredos que podem até falar de orixás, mas que não têm um orixá como tema principal, né? E a gente fala, o grupo especial ficou 25 anos sem um enredo afro-religioso típico. Teve em 94 a Grande Rio, Santos Kafka não viu, que é um dos únicos enredos dedicados à Umbanda. E depois teve 2009 o Xangô do Salgueiro, né? Lógico, a gente teve nesse meio tempo escolas citando mais enredos mais voltados para o lado cultural, ou por exemplo, a Portela foi campeã em 17 com um enredo sobre águas, mas que tinha Oxum abrindo o desfile. Mas o enredo não era sobre Oxum. Então, eu vejo até um certo refluxo disso na sociedade, acho que um pouco até para toda a questão que envolve as igrejas neopentecostais, né? E iniciativas como a da Grande Rio, trazer Exu, estão voltando a colocar em voga esse tema, mas nós ficamos 25 anos sem enredos. Não precisa falar agora, mas eu queria que você destacasse alguns enredos, alguns sambas que falam sobre as temáticas das religiões e matrizes africanas, que você destaca e o porquê. Vamos lá. Assim, me pegou meio que de surpresa, mas vamos lá. Texto do Império da Tijuca, que é 1970, né? Olha, eu vou começar antes. Tem o Salgueiro, beijo todos os deuses, todos os santos. Estou também falando dos caras aqui de 69, né? Mas eu sou da Bahia. Essa tradição reeditou muitos anos depois, não sei nem porquê. Tem esse samba do Império da Tijuca de 70, se eu não me engano, é um misticismo no Brasil, história do misticismo no Brasil, um negócio assim. Tem a dupla da Tijuca, 75 e 76. 76, Festa dos Deuses Afro-Brasileiros, para mim mostra uma história da Tijuca. Tem o Lena das Sereias, Rainha do Mar do Império Serrano, que é sobre Iemanjá, né? Acho que são os pioneiros. Você nos anos 80 tem alguns sambas que vale a pena destacar, né? Sobre a religiosidade afro-brasileira. Você tem 83, a Unidos do Cabo Sul, você tem 84, a Santa Cruz, né? Você tem oferendas do Unidos da Ponte 84 no grupo especial, né? Um samba até que tem um erro. Ele fala que Oxóssi ganhou milho cozido no mel, mas o mel não é quisila de Oxóssi, segundo nos explicam os iniciados, né? Até quando a escola reeditou, o carnavalesco tentou explicar, defender o samba no enredo, dizendo que era o mel do melaço da cana, né? Porque o samba original tinha um erro. Você tem, vamos lá, estou pensando aqui assim meio que de cabeça, né? Você tem Grande Rio, 94, acho que é um samba interessante sobre a Umbanda. O Santos Kafka não viu, um desfile de histórias sobrenaturais do Arco da Velha. Você tem um samba pouco conhecido, que é do Grupo de Acesso, que é Boi da Ilha 2001, Urum Aie, né? Um lindo samba, foi estandarte de ouro, também vale a pena a gente citar. Assim, a Cubango, nos seus tempos de Niterói, né, que a Cubango desfilava em Niterói até 86. O samba de 84 da Cubango, muito bonito, né? Ele ganhou até uma gravação recente em melhor qualidade, ele não tinha gravação disponível. Assim, eu vou esquecer, com certeza eu vou esquecer de sambas, né? Eu não acho que o Sangô tem um grande samba mediano. O Rio de Rio, o Joãozinho da Guaméia, 2020, é até melhor que o que foi campeão em 22, mas são dois bons sambas, né? Sim. E no Grupo de Acesso, volta e meia a gente tem, né? Bangu 23, um samba muito bonito também, que é sobre Xangô. Assim, tentando lembrar aqui, assim, me pegou bem de surpresa. Se eu tivesse pesquisado, eu te daria até com mais, mas eu diria assim, que se eu fosse botar numa playlist para me lembrar, e um também que não pode faltar, que é Unidos de Padre Miguel 2017, sobre o Sain,
né? Que é um desfile que também tem uma história sobrenatural, um desfilaço, né? A porta-bandeira sofreu um acidente, mas tinha que ter subido assim mesmo. Também vale muito a pena a gente colocar, né? Acho que a princípio, assim, falando assim, sem pensar muito, seriam esses que eu citaria, ou por história dos anos 60 e 70, ou pela qualidade intrínseca deles, né? Pegando um pouco de carona nisso que você citou do desfile da Unísio Padre Miguel 2017, eu queria que você contasse algumas histórias de desfiles que não saíram como esperavam quando falavam sobre orixá, sobre entidades, e quais são os porquês em volta disso, que suspeitam, o que falam. Vamos lá, eu vou me permitir extrapolar um pouquinho, tá? Eu vou sair um pouquinho de religião, de afro-religião. Eu tenho 25 anos de janela de perto nesse mundo. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: vai falar de religião, qualquer que seja, né? Eu sou messiânico, de origem japonesa, mas vai falar da igreja messiânica, vai falar de Umbanda, vai falar de Candomblé, vai falar da igreja católica, vai falar, né, de temas indígenas, de religião indígena, assim, você tem que pedir permissão antes de qualquer coisa. Quando você não pede permissão, sim, como diz o Jefferson Carlos, diretor de Carnaval do Império Serrano, dá ruim. No livro Veja Bem, que eu lancei ano passado, com as histórias do canal, né, tem um capítulo só sobre histórias sobrenaturais, né? Uma que eu acho divertida, hoje é divertida porque ninguém se machucou seriamente, tá? Então eu acho hoje essa história divertida, que fique bem claro isso. Não sei se o ouvinte lembra do acidente da Tijuca, que desabou o carro, né? Desabou o carro em 2017, né? O carro desabou exatamente onde havia uma representação de uma loja de voodoo em Nova Orleans, onde tinha uma escultura da sacerdotisa Maria Lavaux, se não me engano. O carro desabou exatamente ali. Estou entrevistando o Quintacho, é o carnavalesco. Aí perguntei ao Quintacho. Ele começou a falar do carro e tal. Aí eu me atinei, peraí, o carro desabou em cima da loja de voodoo? Aí ele foi. Vem cá, vocês estão pedindo permissão, não? Aí ele, não. Nova Orleans é muito longe do Rio, a gente achou que os voodoo não iam chegar aqui. Eu só franzi a testa, só tenho um palavrão, sinal de ponto, falei para ele, pois é, chegou. Né? Uma outra história, o título da escola dessa história foi o Salgueiro, o Ano do Malandro, né? Que todo calcado no Zé Pilintra e o carro passou. Para quem não lembra, a escola veio liderando a apuração, um desfile acirradíssimo. O último quesito era a alegoria, a escola caiu de campeã para quarto lugar, porque o Abrelas passou apagado. Tem duas versões. Uma de que o carro Abrelas passou apagado porque o Zé achou muito claro o carro e apagou. A outra versão é que o Zé não teria gostado da comissão de frente e teria apagado o carro em represália, né? Eu já vi essas duas versões de pessoas até envolvidas com até uma escuta de cena muito complicada aquele ano. Um outro desfile que a gente pode falar, o próprio Ossain, né, o Edson Pereira foi carnavalesco, não quis falar muito para mim, mas deu a entender também que não fizeram as obrigações necessárias, né? Vamos lá. Estou pensando aqui que... e tem a Cubango, né? A Cubango em 2005 fez um enredo sobre um terreiro famoso de Salvador, me faz agora o nome. No dia do desfile, carro não entrou, deu problema, abriu buraco. Ok, ela reeditou na internet em 2023, favoritíssima para voltar para Sapucaí. O que aconteceu? O carro quebrou, não entrou, tiveram que trazer o carro para o recuo da bateria porque ele não passava na pista. Ou seja, nas duas vezes deu problema, o mesmo problema, sim. Assim, tem muito evento sobrenatural. Esse da Tijuca para mim é o mais clássico, porque chega a ser... Hoje que não teve nenhum ferido grave naquele acidente, dá para tentar para dar um sorriso, né? Foi engraçada a situação, né? O ano que a Portela falou no Mercadão de Madureira, que tinha o seu Zé também no carro do Mercadão, né? A bateria veio toda de Zé Pilintra, para quem não se lembra. O Carnaval de Paulo Menezes ia desenhar a bateria de Zé Pilintra com a gravata azul. Ele pensou, mas não desenhou. No dia seguinte ele chega ao barracão, e tinha um moço que trabalhava no barracão esperando ele. Seu Paulo, seu Zé mandou avisar que se você desenhar com a gravata azul, a bateria vai passar muda. Todos os chapéus foram benzidos naquele ano da bateria, né? Aí foram pedidos alguns trabalhos no dia do desfile, né? Tanto que quem pegar o áudio ao vivo, o Gilcinho, o intérprete, faz toda a gargalhada do Zé de tempos em tempos. E coincidência ou não, o Simão escreveu um texto sobre esse esquenta,
foi o maior desempenho na vida da bateria da Portela, porque fez tudo certinho. Né? E coincidência não, a diretoria no ano seguinte veio de seu Zé, mas de gravata azul. Eu te falei com essa roupa, inclusive. Terno geirinho, chapéu Panamá, mas a gravata azul deu tudo bem. Até o Lozada, que foi o carnavalesco, fez uma brincadeira. O seu Zé estava gostando mais de mim do que do outro carnavalesco. Mas são brincadeiras, assim. Também falando de cabeça, são exemplos que eu consigo lembrar, né? Mas, assim, o importante é o seguinte: vai falar de religião, seja qual for, antes de mais nada, vai no terreiro, vai na igreja, vai no templo, pede permissão. No caso, né, de Umbanda e Candomblé, né, da religiosidade, faz as obrigações que forem necessárias, sabe? Para não ter problema, porque senão vai dar ruim. O da Viradouro, se não me engano, 1992, vamos lá. Presente, acompanhou. Não, essa história eu documentei bem, tá? As obrigações que os ciganos pediram foram feitas, tá? Também é uma história que está num livro que eu lancei, e é uma história onde o depoimento do carnavalesco e do assistente dele são dois depoimentos frontalmente contrários. Então, eu posso falar, um dos dois mentiu. Eu sei quem foi que mentiu, tá? Mas não vou falar aqui. Agora, aquele caso, as obrigações foram feitas. Eu acho que ali mesmo o carro pegou fogo, porque tinha realmente um erro de projeto. Eles botaram no início dos geradores, né, na escola de samba, havia muito menos tecnologia do que tem hoje. Eu já trabalhei em segurança do trabalho, então eu consigo entender um pouco o que aconteceu. Botaram um gerador fechado, superaqueceu, começou a sair fumaça. Quando abriu, nunca viu o que tinha acontecido, entrou oxigênio e lambeu tudo. Um carro totalmente inflamável, com fibra de vidro, se eu não me engano, espuma, isopor, lambeu rapidamente. Graças a Deus, os carros eram menores que os atuais, então deu tempo de todo mundo descer e se ferir. Um incêndio desses esse ano, por exemplo, 2023, seria muito mais problemático. Mas acho que esse é um caso raro, depois de eu ter escutado as versões de quem trabalhou, embora é outro carnaval também que tem suas histórias. Né? O assistente, que era o Quintais, qual foi o carro que pegou fogo? Foi o dos Husky siberianos. O Quintais tem uma história onde ele estava andando em São Conrado, ali indo para a Barra, na autoestrada, um cachorro para e pede carona a ele. E depois pede para descer. O cachorro pediu para descer no posto policial, estava perdido. Qual era a raça do cachorro? Husky siberiano, que pegaria fogo depois. O Lucas Pinto, que também carnavalesco, que seria assistente do então carnavalesco Maxi Lopes, quando ele foi conversar sobre isso, o teto desabou. Ele preferiu ir para Grande Rio, onde seria campeão do grupo de acesso pela Grande Rio, com um tema que é meio político, meio afro-religioso, porque ele, naquele ano ele usa a história das águas de Oxalá para falar que surgiu um grande líder, né, político, né, e hoje ele diz que esse líder seria o Barack Obama. Então, é um carnaval que tem algumas histórias sobrenaturais, aliás, tem várias histórias sobrenaturais, mas acho que incêndio em si foi um erro de projeto da alegoria mesmo. Ali, a história de que faltou fogueira, tinha uma fogueira no desfile, o último carro era uma fogueira. E a vereadora aquele ano estava se afirmando como escola grande, ela veio com um gigantismo maior do que ela tinha estrutura para poder fazer. Então, eu acho que é um raro caso que não dá para botar na conta as entidades não gostaram, olhando depois de todos os depoimentos que a gente escolheu. E agora, um desfile como um todo, assim, sobre esses temas que te marcou e por quê? Olha, eu vou citar 2 desfiles, tá? Eu vou citar 3, na verdade, tá? O que eu já falei da Noite de Padre Miguel, né, 2017, para mim é o maior desfile que eu vi que eu vi em loco no grupo de acesso. Assim, um desfile que está no grupo especial de Chapéu Campeãs, né? Assim, por mim deveria ter subido mesmo com o acidente da porta-bandeira, porque ela foi muito melhor que as outras. E a campeã teve alguns problemas que foram convenientemente ignorados pelos jurados, né? Fantasia sem chapéu, sapato faltando, mas deixa pra lá. É um desfile que me marca muito, né? Até porque quem é do meio diz que eu sou filho de Osai, mas eu não sou da religião japonesa, mas eu já ouvi isso da mãe de Santo Amiga minha, que eu seria filho de Osai. Um outro desfile, até por ser um desfile histórico, é o da Grande Rio Campeão sobre Exu, porque ele quebrou também o hiato que vinha desde 78 com a Beija-Flor de enredos afro-religiosos, campeões do carnaval, e é um desfile histórico, né? E tem um desfile que, assim, vocês vão surpreender o que eu vou falar, que é o do Nilton da Ponte desse ano, 23, né? Que a história do enredo é a seguinte: é uma coleção de objetos sagrados do Candomblé que estava retidos no Museu da Polícia.
Então o enredo é sobre a luta para retirar, né, e deixá-los num terreiro de uma menininha de Oxum, que é de São João de Meriti, que é a terra do Índio da Ponte. É um desfile que eu fiz simples, a escola com dificuldade financeira, mas me emocionou muito, né? Eu, sim, são coisas que a gente não consegue entender muito bem, né? Mas que é um desfile bem simples, um bom samba, mas me emocionou muito. Eu achei, assim, pensando no supetão, são os 3 desfiles que me vêm à cabeça sobre... E os mais antigos falam da Beija-Flor de 78, né? Eu tinha 3 anos de idade, assim, mas assim, não há imagens, assim, muitas imagens desse desfile, mas é um desfile que os mais antigos dizem que foi um desfile também muito espetacular. E fantasias sobre o tema, né? A gente tem da Esquel em 2016, que veio Careca, que foi algo muito bonito de se ver. Alguma ou alegoria também, carro, tripé, algo marcante que você elenca assim logo de cara, ou alguns também. Minha memória para alegoria não é das melhores, mas vamos lá. Então, o carro dos Pretos Velhos da Padre Milhão 17, né? Pretos Velhos que depois fariam longa caminhada nos grupos de acesso nos anos seguintes, mas isso é papo para um outro podcast, né? Acho que me vem muito à cabeça. O carro da Grande Rio, que citava o lixão de Gramacho, né? E é o carro, quando eu estive no barracão antes, eu virei pro Haddad e falei, esse vai ser o carro do carnaval, ganhou o Judarte de Ouro. Tudo bem, eu já trabalhei com lixo, eu conheço o aterro de Gramacho, então para mim também tinha uma história comigo. Mas assim, é um carro que me chama muito a atenção, o carro de Gramacho da Grande Rio. Esse ano na ponte tinha o carro da magia negra, porque os objetos sagrados da religião eram considerados magia negra, um carro simples, mas todo reciclado de outras esculturas, mas também que é muito marcante, me chama a atenção. Assim, tentando lembrar assim, o último carro do Salgueiro, o nono do Malandro Batuqueiro, né? Foi até o carro, se eu não me engano, jogava o nome desfilou no desfile principal, se eu não me engano, no dos campeões. Sim, eu acho que também de cabeça, sem pesquisar muito, e tem um carro de São Paulo, que assim, que eu fui ver ao vivo, na verdade, no barracão depois, que é o Abrairas do Águia de Ouro, de 22, do ano de Oxalá, que é uma águia toda em prata, né? Que foi toda construída com consultoria de um pai de santo, né? Porque uma outra coisa importante, vai fazer enredo sobre a religiosidade afro-brasileira, você tem que ter um pai e uma mãe de santo, tem que ter um sacerdote junto contigo te orientando. Não se mete a fazer sozinho. Você vai pesquisar, vai ler, perfeito, mas você tem que ter um sacerdote te orientando. Mais até do que outras religiões, né? Embora quando fala de igreja católica sempre tem um padre junto, um bispo junto, é meio praxe no meio. Mas esse carro do Águia também, essa águia, né? Que era uma águia realmente, mas toda em prata, também é um carro que me marcou bastante. Eu vi depois ele em loco, mas no barracão já depois do desfile. E para finalizar, deixa pra gente um samba sobre de indicação pra galera ouvir. Eu não sei cantar, mas Festa dos Deuses Afro-Brasileiros Unidos da Tijuca em 1976, tá? Eu acho que esse seria um samba muito pouco conhecido. Para mim é o maior da história, da quase centenária história da Tijuca de 32, 31, 32. Mas seria o samba que tem no YouTube, né? Acho que seria o samba que não é o melhor samba sobre religiosidade, né? Mas acho que é um samba que eu indicaria. E eu vou me permitir cantar um trechinho também de um outro samba. Eu canto muito mal, já virou até folclore no Ouro de Tolo, no Blaga Ouro de Tolo, né? Mas vou cantar um pedacinho no samba que eu gosto muito. Vai ter xirê, organze alabês, ouça em todo mal, hoje a unidos de Padre Miguel. Tem o poder de curar os tambores da floresta, são clamores pela cura. A raiz se manifesta, onde a seiva se mistura. Canto mal, mas deu para entender. Padre Miguel 2017, já agradeço o convite, acho que é sempre legal a gente poder falar sobre carnaval, a gente poder... eu nem me considero assim um especialista tão grande em relação a mas acho que deu para a gente conversar um pouquinho, acho que deu para... Espero que gostem.